bem-vindo a Salmos para uma quarentena. É um tempo em que nós meditamos de forma devocional no livro de Salmos, com um pano de fundo desta realidade que estamos a viver a nível quase que global, com a pandemia do Covid-19, de algum isolamento e restrição nas nossas casas. O salmo em que vamos meditar hoje é uma encomenda, ou seja, alguém que tem acompanhado, uma das pessoas que tem acompanhado os nossos salmos para uma quarentena, pediu que este salmo fosse considerado. E, portanto, estou aqui a abrir para aqueles que nos acompanham, se eventualmente perceber que estamos avançando no número dos salmos e perceber que ficou para trás algum salmo que lhe é muito querido e queira que nós olhemos para ele de forma particular, nós podemos fazê-lo. Estou a falar do salmo do número 13, do salmo 13, e nós vamos ler o salmo 13 para ver aqui este salmo de lamentação e clamor por parte de Davi. Ele diz assim: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando diante de minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim. Responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga o meu inimigo prevaleci contra ele e não se regozijem os meus adversários vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. É um salmo de lamentação, portanto ele entra nesta categoria, é uma categoria muito grande. Uma parte muito significativa do livro de Salmos são salmos de lamentação. É um salmo de lamentação de Davi. Nós não temos a noção exata da circunstância. Ficamos com a ideia de que ele estaria em risco de vida, ou que haveria de facto aqui uma situação em que ele podia vir a sofrer muito, porque ele fala da possibilidade de morrer. Este salmo fez parte de uma lista de 18 salmos escolhidos por João Calvino para que fossem musicados e utilizados no culto. É claro que sendo 150 os salmos e Calvino escolheu 18, percebemos que este salmo falava-lhe ao seu coração de uma forma muito especial. O salmo começa de uma maneira que provavelmente é fácil de nós percebermos e que está ligada ao nosso coração no momento que estamos a viver. Ele pergunta: até quando? E faz a pergunta 4 vezes. Até quando? A pergunta que nós temos agora: até quando vamos viver com medo deste vírus? Até quando vamos ter que ficar reclusos nas nossas casas? Até quando vamos ter que esperar uma vacina ou uma cura que nos permita voltar a algum tipo de conceito de vida mais normal? Até quando vamos ter que depois esperar para que a nossa economia de alguma maneira recupere desta dificuldade toda? São perguntas legítimas. Tem a ver com a questão do sofrimento e a noção de tempo durante o sofrimento. Nós somos seres limitados pelo tempo. Deus nos fez e nos colocou dentro desta realidade. E nós temos, normalmente, muita dificuldade com o tempo. O tempo é responsável por muito da nossa ansiedade e das dificuldades que nós vivenciamos. Nós ficamos ansiosos e nervosos por causa do tempo. Nós ficamos ansiosos porque não conseguimos cumprir calendários, porque percebemos que estamos com limitação em relação às nossas realidades. E tudo isto cria dificuldade. E quando estamos a sofrer, o tempo passa de forma diferente. O sofrimento faz com que o relógio fique mais lento. Quando estamos a ter algum momento de satisfação, normalmente nem percebemos o relógio passar. E as horas passam e nós dizemos: ei, nem percebi que o tempo passou. Mas quando estamos a sofrer, cada minuto conta. Uma noite de insónia é extremamente longa. Nós normalmente passamos a noite e nem percebemos que ela passou e foram várias horas inconsciente. Mas quando nós estamos com insónia, nós olhamos para o relógio e vemos os minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora a passar lentamente. E por isso esta pergunta: até quando? O que é interessante nós pensarmos nesta nossa angústia do até quando é que, biblicamente, também Deus de vez em quando pergunta até quando. Ele pergunta, por exemplo, no livro de Números, capítulo 14, até quando vocês vão ser infiéis? Até quando vocês vão ser incrédulos? Tendo visto tudo aquilo que eu já fiz para vos abençoar, vão continuar a duvidar.
Até quando vocês vão continuar no ciclo de pecado, arrependimento, confissão, santidade, pecado, arrependimento, confissão? Até quando vocês vão continuar colocando as vossas prioridades acima daquilo que deveria ser a coisa mais importante da vossa vida? Até quando eu vou continuar à espera de ter um povo verdadeiramente fiel? O Senhor também espera. E a resposta vem através da expressão de um desejo. Depois de falar da sua angústia, do seu desespero, ele pede ao Senhor, o seu desejo expressa ao Senhor. Ele diz: ilumina, Senhor, ajuda-me a vencer esta situação. Olha para mim e ilumina os meus olhos. A ideia aqui tem a ver com vitalidade, tem a ver com ânimo, com força, com recobrar o ânimo. Há um episódio muito famoso em que Saul tinha decretado um jejum especial para a derrota dos filisteus. No entretanto, Jonatas foi usado por Deus para desbaratar as tropas filisteias. Só que, usando um esforço físico muito grande, a certa altura estavam a desfalecer porque não tinham mais forças. E o texto bíblico diz que ele encontrou mel e ele vai então romper o jejum que o seu pai tinha declarado e que ele não sabia, comendo este mel. O texto bíblico diz que os olhos dele foram iluminados. A ideia é exatamente esta. Ilumina os olhos dá-me vigor, dá-me ânimo. Alguém que já experimentou uma hipoglicemia, uma baixa de açúcar no sangue, sabe o que isto é? Ficamos tontos, começamos a ter dificuldade em ver, começamos a suar frio, percebemos que vamos desfalecer a qualquer momento e precisamos de açúcar para poder recuperar. E quando o fazemos, a vista clarifica novamente. A ideia aqui será esta. Senhor, dá-me ânimo, coloca luz nos meus olhos, dá-me forças para poder continuar, porque as coisas estão realmente difíceis. E parece, na sequência, que ele estava a lutar contra inimigos, os seus adversários, talvez em batalha, em guerra, fossem razão desta ansiedade e o medo de Davi, que eles eventualmente viessem a se orgulhar, porque ele confiou no Senhor e afinal estava a ser derrotado. Então ele pede que Deus possa agir curando. O texto termina com uma afirmação de satisfação e de deleite no Senhor. E é muito significativo este início do versículo 5, porque ele é repetido em muitos salmos. É uma palavra importante que é usada por Davi. Aqui, na minha versão, aqui está no tocante. Em outras versões diz eu, porém. Gosto desta ideia do eu, porém. Ou seja, eu não sou a maioria. Eu não pertenço à maioria. Eu não me comporto como os outros. Há toda uma postura que é geral à humanidade. Há toda uma forma de responder às situações de angústia e de dificuldade que é comum a todos os homens. Eu, porém, no que diz respeito a mim, no tocante à minha pessoa, eu não funciono desta maneira. Porque eu conheço alguém que faz toda a diferença. E a minha comunhão com o meu Deus faz com que a minha forma de lidar com estas coisas seja diferente. Este eu, porém, é muito significativo. É o eu, porém, do crente. Eu, porém, vou confiar não na minha capacidade, não nos meus recursos, mas na tua fidelidade. A palavra graça que está expressa em muitas traduções é a palavra fidelidade, aquela fidelidade que tinha a ver com o pacto. Deus fez um pacto, uma aliança conosco, e Ele é fiel à sua aliança. E este é o consolo de Davi. Ele diz, eu sei que está tudo muito mal, eu sei que está complicado, está difícil de perceber até quando, mas Senhor, eu confio. Eu confio na tua fidelidade, na tua graça, naquilo que é a certeza que tu nos dás de seguir a tua aliança. E por isso eu vou cantar a tua salvação. Eu vou louvar-te no meio desta tribulação e desta minha dificuldade, porque eu sei que tu és um Deus bom, és um Deus generoso, esta é a ideia expressa no versículo final, e porque és um Deus e tens sido um Deus generoso para comigo, eu quero te agradecer e eu vou confiar em ti. Salmo 13. Até quando, Senhor? Nós não sabemos até quando vamos viver nesta circunstância, mas nós podemos ter a certeza de que no Senhor nós encontramos aquele que nos traz ânimo, aquele que nos recobra a capacidade para lidar com estas circunstâncias. Podemos confiar na sua fidelidade, porque Ele nunca falha. E, desta forma, nós podemos até cantar a salvação do Senhor, louvá-lo no meio das tribulações. E enquanto esperamos, não deixamos de ter alegria no coração e saber que o Senhor está connosco.